né, gente? Vou pra cá. E hoje vamos realizar o Yucate com o Padre Wellington Santos, que não veio semana passada, hein, gente? Ah, Padre Wellington, bom dia, que bom que o senhor voltou. Sua bênção. Deus abençoe, Moninha. Bom dia a todos. De fato, a gente sente falta, né? Uma alegria estar aqui hoje contigo. Uma alegria. Padre Wellington, hoje nossa conversa é como Deus se mostra, né? Já começo fazendo essa pergunta para o senhor, de como que Deus, de alguma forma, se mostra ao ser humano. Olha, é importante a gente parar e pensar, porque dá tanta confusão pensar assim, olha, sobre a questão de Deus, cada um vai trazendo uma doutrina, um pensamento, e aí a gente precisa compreender, primeiro, a nossa capacidade intelectual, né, nossa inteligência não consegue abarcar Deus. Então a gente não consegue colocar Deus dentro de um conceito preciso, né, ali como método científico para definir 100% como é Deus. Mas nós conseguimos falar de Deus, pois ele se revela e se revela constantemente a nós. Não se revela em toda a sua grandeza, mas se revela a nós ali, olha, de forma profunda, de forma intensa na caminhada da nossa história enquanto igreja. Pensar na revelação, né, que foi Cristo Jesus que mostrou aí essa face de Deus, né, para cada um de nós. Então Deus se mostra a nós, seres humanos, de alguma forma ele vai buscando se mostrar. É só ter essa compreensão, porque às vezes a gente quer definir e colocar, enquadrar Deus dentro de um conceito, dentro de uma forma de a gente pensar e dizer definitivamente o que Deus é. E aí é que é bonito na nossa fé, a gente vai dizendo isso dia após dia até o nosso encontro final, né? A beatitude, o nosso encontro definitivo com Deus. Aí sim, ali nós vamos conhecer Deus como Ele é. É verdade, padre. A gente tem essa necessidade de ter um conceito para Deus definido pela nossa razão, né? É isso mesmo, ser humano é um bicho complicado. Podemos, padre, descobrir a existência de Deus, né? Com a nossa razão, isso que eu estava falando, essa complicação do ser humano. A gente, pela nossa razão, a gente consegue descobrir? Então, o catecismo deixa muito claro isso também até na ciência, porque tem a teologia, as ciências da religião. Sim, a nossa razão, ela pode descobrir, falar sobre a existência de Deus. E não teria como não fazê-lo. E até né, entendendo aí como que nós estamos envolvidos em toda essa dinâmica da criação. Nós estamos dentro dessa experiência de criação. Deus, né, que ordena o mundo para que e nós dentro dele possamos espelhar ali o seu amor, a sua bondade, a sua benevolência. Então, diante dessa realidade, sim, nossa razão, ela vai conseguir estabelecer alguns parâmetros. Aí a gente pode definir alguns conceitos, não que abarque Deus, que ele o planifique totalmente ali, que tome todo Deus dentro de um conceito. Mas nossa Uhum. razão pode dizer sim, de Deus. Exatamente. Padre, aí eu pergunto para o senhor, como definir consciência? Consciência, talvez o jeito mais fácil de compreender é daquela forma assim, olha, é aquela vozinha interior que existe aí dentro de nós, que nos aponta para aquilo que Deus inspira. É muito interessante, Maria, a gente parar para poder conversar sobre as coisas que a gente faz, principalmente quando a gente está para fazer algo que é ilícito, que é indevido. Tem uma consciência, a gente tem uma voz interior que fala, olha, não faz isso, isso não pode. E nós acabamos muitas vezes fazendo. Aí são a origem dos nossos pecados, Quaresma, a gente está refletindo muito sobre isso, né? Uhum. Então a consciência é essa vozinha interior, a gente pode até chamar assim, é essa vozinha de Deus lá dentro de nós que nos chama a vivência aí da palavra dele, da retidão, para que a gente não se perca aí, infelizmente, né, nas muitas escolhas más. Padre, essa voz que o senhor está falando, né? Quando eu posso dizer que aquele assim, um trem falava aqui no meu coração, eu posso dizer que é Deus falando? É exatamente esse trem, né, nós mineiros falando, né, esse trem dentro de nós, essa vozinha que existe lá dentro, é compreensão assim, olha, é Deus que está nos falando. Porque Uhum. Deus fala conosco, né? Deus nos inspira. E a coisa mais interessante, olha, quando a gente está para cometer um ato que não é bom, ali, olha, a vozinha vai dizer.
não é esse o caminho. Mas a gente às vezes é teimoso, né? Aí a gente acaba seguindo por esses caminhos tortuosos. É verdade, a gente é teimoso demais. Vixe! A ordem e as leis naturais também procedem de Deus? Olha, aí a gente dizer, principalmente pela nossa fé, que procedem sim. E é tão bonito, Moninha, pensar isso, olha, a ordem que existe na natureza, as leis naturais, que a gente não consegue fugir delas. E olha, pensando assim, desde o micro, daquilo que é pequeno, do microscópico, até o macro, né, o macroscópico, que é o universo, tudo isso tem uma ordem tão bonita, tão profunda, que nos permite existir, que nos permite estar aqui conversando hoje. Quando alguma coisa sai dessa ordem, quando alguma coisa fere esta lei, aí vem aí as catástrofes, vem as realidades, né, que acaba trazendo a morte, né, para nós. Então, Uhum. diante disso, a gente pode dizer sim, olha, isso precede de Deus, essa ordem precede de Deus. Tem gente que vai dizer, né, que essa realidade é por outra questão, é por outra situação, mas, por exemplo, pensar nisso tudo, né, como criação ali de uma ordem que não é a de Deus. Então isso é bonito a gente pensar, do macro ao micro há uma ordem, e essa ordem ela é de Deus, ela é divina. Uhum. Falando em providência divina, que papel desempenha o ser humano na providência divina? Nós nos colocamos aí dentro dessa dimensão, né, da providência divina como aqueles que são chamados a ser instrumentos. A providência, eu espero que muitos que estejam nos escutando agora já tenham feito experiência dela, porque é algo incrível, né? A gente confiar em Deus, uma necessidade, a gente vê isso sendo satisfeito quase que imediatamente. Providência divina, providência que aí nos coloca dentro dessa perspectiva. Aí, Moni, vou tomar só uma perspectiva aqui, né, do YouCat, para poder nos ajudar a perceber como que nós somos instrumentos, porque aqui traz um exemplo de Santa Teresa de Calcutá, que a gente conhece bem, né, o exemplo dessa mulher. E Uhum. ela dizia assim, olha, sou apenas um pequeno lápis na mão de nosso Senhor. Ele pode apontar ou afiar o lápis, e pode escrever ou desenhar aquilo que ele quiser e onde ele desejar. Se o escrito ou o desenho forem bons, apreciamos não o lápis ou o material empregue, mas aquele que os utilizou. Aqui ela diz de forma perfeita sobre o que é ser aí instrumento nas mãos de Deus, né, para que haja, para que essa providência divina aconteça na vida das pessoas. Ela foi assim, ela foi sinal da providência divina na vida de muitas pessoas, se entendendo como esse lápis, que Deus escreve, que Deus rabisca, que Deus desenha na vida das pessoas. Então, ser instrumento, nosso papel é esse, ser instrumentos na mão de Deus para a gente poder ser sinal da providência divina na vida de alguém. Padre, que lindo isso, né, de Madre Teresa de Calcutá, que lindo isso, ser lápis e se colocar nas mãos dele, para que ele escreva a nossa história, né? Verdade. É muito Padre, bonito pensar. Pode pode dizer, falar. Moni. É só nessa dimensão da a providência divina, ela vai acontecendo quando de verdade a gente se abre, porque nós somos sinal da providência divina na vida dos outros. A gente não pode esquecer disso. Tem gente que sente o conforto ali, né, o acalento diante das agruras da vida com a nossa presença, com a nossa ação. Verdade. O mundo é porventura produto do acaso? Olha, essa é a resposta mais fácil para poder dizer de tudo que existe. Ao acaso, né? Aconteceu ao acaso, mas como a gente volta lá pensando nessa ordem que existe, isso não pode ser ao acaso. Né? A ordem, por exemplo, do funcionamento do corpo humano, né? Dessas interações que a gente tem dentro desse planeta, de tudo que acontece, né? Do âmbito da ecologia, pensando, como a natureza tem uma ordem belíssima e isso não é fruto do acaso. Aí Uhum. nós cremos e professamos, é Deus, Deus cria. Daí, olhando aí essa dimensão bonita da presença de Deus, que aponta, né, para essa realidade, que abarca tudo aí. Olha, esta ordem, ela é de Deus. O acaso é a resposta mais simples. Quem quiser, e muitos dão, né, a essa situação, mas nós dizemos que tudo é por obra divina. Padre, como fundamentam os cristãos a dignidade humana? Olha, tema importantíssimo em muitos âmbitos neste tempo nosso, porque o ser humano ele tem a sua dignidade
desde a concepção ali, olha, desde o embrião até o fim último, até a nossa morte natural, até o nosso último respiro, né, o nosso último suspiro. Então, quando a gente para pensar essa dinâmica, é importante a gente entender, olha, cada ser humano é único e tem a sua dignidade e precisa ter essa dignidade resguardada. Olha, tempos de guerra, quantas pessoas estão morrendo, estão ali sendo feridas em sua dignidade humana. Quando paramos para poder ver no noticiário, por exemplo, o aborto que é legalizado em lugares do mundo, né, a gente está tirando essa dignidade de uma pessoa que está ali para nascer. Então, é algo que a gente tem que trazer como uma reflexão muito séria para o nosso tempo. Todo ser humano ele é importante, tem a sua dignidade, ele é único. Independente ali das suas realidades, que a gente vai meio que excluindo as pessoas de acordo com classe, né? Rico, pobre não tem tanto valor quanto tem rico. E daí em diante, parar e a gente refletir a dignidade inviolável do ser humano. Todos nós temos aí essa dignidade, nós somos seres únicos, cada um é único, então a gente tem que respeitar a vida humana. Maravilhoso. Essa coisa de dignidade, né, padre? Oh, meu Deus do céu. E essa quaresma está trabalhando muito isso, né? O conviver, o perdoar. Amanhã ele vai falar de se você chamar seu irmão de patife. É verdade. E vamos trabalhando isso. E essa dignidade humana, na liberdade que Deus nos dá, é tanta responsabilidade que a gente tem, né, padre? Com certeza, olha, olhar a pessoa humana e entender ali o seu valor. Às vezes a gente passa perto das pessoas e por causa da forma que elas estão vestidas, a gente acha que ela não tem dignidade, né? Por causa do estilo de vida, às vezes por causa de um problema mental que tem, aí vai sendo excluído. Isso é tão ruim, tão feio na nossa sociedade, a gente meio que vai higienizando os nossos espaços, querendo que essas pessoas que a gente acha que não têm dignidade sejam tiradas do nosso meio. É o que fazem aí com os mendigos, com as pessoas de rua, em situação de rua. Então é uma realidade, assim, é um tema importantíssimo para a gente parar e pensar sobre a dignidade inviolável do ser humano. Padre, essa visão que o senhor trouxe, né, dessa higienizar os nossos espaços, como que a gente muda, se livra dessa visão? Olha, é uma conversão que precisa ser em âmbito de sociedade. A gente começar por nós, a gente tem que começar a fazer isso dentro de nós. Porque às vezes, olha só, nós cristãos, católicos, né, chamados aí por Cristo para viver o amor ao próximo, a gente passa perto desses lugares com asco, né, querendo que esse lugar ali não exista. Aí vem lutas, né, como tem acontecido em muitas cidades, por exemplo, de colocarem pedras debaixo dos viadutos. Padre Júlio Lancelotti, que tem sido um grande profeta deste tempo, denunciando tudo isso, porque infelizmente nossa sociedade faz isso. Até na história de Belo Horizonte mesmo, da nossa querida Belo Horizonte, Verdade. houve um grande processo de higienização social, de tirar as pessoas pobres do meio mais urbano. Então a gente tem que ter essa conversão social para a gente poder valorizar. Aí volta na dignidade humana, né, que a gente disse na pergunta anterior. Respeitar a dignidade humana, entender a dignidade humana, tentar superar as injustiças, porque isso acontece porque existe injustiça social. A gente está multiplicando aí a desigualdade que existe na nossa sociedade. Então, valorizar a pessoa, isso é importantíssimo. A gente tem que dar aí a dignidade a essas pessoas que a sociedade diz que não tem dignidade. Verdade, padre, verdade. Maravilhoso sempre conversar com o senhor, padre Wellington. Suas considerações finais, sua bênção. Então, agradecendo a todos a oportunidade, a gente sempre lembrar, olha, Deus está se mostrando continuamente a nós. Então, abramos aí a nossa capacidade de inteligência, de afeto, né, de sentimentos, para poder ver Deus em nossas vidas. E que a bênção agora fecunde aí coração e vida de cada um de nós, alimente aí no nosso dia o desejo da gente poder buscar compreender Deus, de experimentar Deus que se revela a cada um. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-os o Deus rico em amor e misericórdia, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Forte abraço, Maninha. Uma alegria imensa estar contigo hoje. Amém, padre. Alegria nossa, viu? Até semana que vem, se Deus quiser.